Uma ótima quarta-feira para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. No programa de hoje você vai ver: cadela é brutalmente agredida em estacionamento de faculdade. Maranhão é o estado com maior incidência de calazar, segundo o Ministério da Saúde. Insegurança é motivo de reclamação por frequentadores da Lagoa da Jansen em São Luís. Redução em tarifa de energia entra em vigor nesta quarta-feira. E ainda as demandas da sua comunidade a partir de agora no Na Hora D. E claro que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Para isso, basta mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número você conhece, 99196-8622. 99196-8622 é o canal para que você possa dizer de onde está acompanhando o programa, pedir o seu alô, mandar a sua foto e também dar a sua sugestão de reportagem aqui para a nossa programação. Conte para a gente como é que está a situação do seu bairro, da sua comunidade. Fique à vontade para mandar uma foto, um vídeo. Essa informação pode virar uma reportagem aqui no nosso programa, tá bom? 99196-8622. Fique à vontade para conversar com a gente durante toda a nossa edição, que está somente começando, 12h06, agora 12h06. Olha só, na semana passada, nossa equipe de reportagem esteve no Jardim São Cristóvão, mostrando a situação de postes que ameaçam cair. Um deles está, inclusive, escorado por pedaços de madeira. Você se lembra? Pois é. Na época, fomos informados pela Semar que uma equipe seria enviada ao local. Mas, segundo moradores da região, nada foi feito. Veja só. Nossa equipe retornou até a Avenida Miguel Vieira, no Jardim São Cristóvão. Há cerca de 2 semanas, a comunidade denunciou os problemas com a estrutura dos postes. Hoje, a gente encontrou a mesma situação. Faz um tempo já que eles estão aí desse jeito aí. Esse aqui tá desse jeito aqui, quase para cair. Acho que um vento só derriba eles. E aquele outro lá também, que a gente escorou aquela madeira lá justamente para não ter o perigo de cair em cima da gente lá, que a gente trabalha sempre ali do lado. Aí vem só um fiscal da Semar de vez em quando aí, tirando as fotos, fala que vai resolver, aí nunca resolve. Vieram, acho que vocês são a segunda vez que já vêm aqui, né? Fazer essa mesma reportagem aí e nunca resolve não. A avenida é bem movimentada. O fluxo de passageiros e motoristas é grande e os riscos de acidentes também. O medo que a gente tem é que ele caia no meio da rua aqui, como o fluxo de carro aqui é muito grande, vocês estão vendo aqui, e essa coisa vem a causar um grande acidente de grande proporção sem necessidade nenhuma. Alguém tem que fazer alguma coisa. De repente a pessoa bate, alguém mesmo, o menino desavisado, trisca nesse pau, nessas escoras, e o poste fica praticamente solto. Aí a qualquer momento ele pode cair, que é uma área aberta, né? O vento aqui também é forte. Diante da situação, quem mora ou trabalha na região vive o clima de insegurança. Perigo cair em cima dos carros, mesmo pessoas passando, tá um perigo, né? E é uma cidade, é uma capital, né? São Luís. Agora que acontece o pior, aí vão arrumar. Ele está torto e o vento aqui é forte também. E parece que a cada dia que passa, com o tempo que passa, parece que ele arria mais. E aí é perigo demais, viu? Muito bem, vamos então à resposta, sobre a situação do poste localizado no Jardim São Cristóvão. A Semar disse hoje que já enviou uma equipe no local para fazer uma avaliação técnica e de segurança na estrutura. A equipe identificou que não há risco iminente e que haverá necessidade de efetuar o desligamento da energia em 2 áreas com transformadores para realizar a manutenção desse poste e de outro na mesma localidade. Disse ainda que a manutenção dessas áreas já está programada para ser realizada na primeira quinzena de setembro. Muito bem, eu não sou engenheiro, quase fui, mas parei no meio do caminho. Mas, olhando a situação desse poste, inclusive, vamos mostrar agora a primeira imagem da primeira vez que a nossa equipe de reportagem esteve no local. Veja só como é que estava a situação do poste lá nessa rua no Jardim São Cristóvão. Rua movimentada, inclusive, movimentadíssima. Você está vendo aí, vários veículos passam por lá. A localidade serve, inclusive, para desafogar o tráfego em avenidas importantes lá da região. Acompanhe agora, então,
as imagens novamente de hoje, né, da manhã de hoje, quando a nossa equipe voltou ao local a pedido da própria comunidade. Não mudou absolutamente nada, né? É a mesma coisa, né? Você está vendo imagens de dias diferentes. Parece do mesmo dia, mas não é não. É a mesma coisa, a mesma situação. E aí, me desculpe os amigos aí da SEMAR, mas é difícil convencer a população, quem passa por lá, quem mora, quem trabalha na região, é complicado convencer de que essa situação que você está vendo aí não oferece risco nenhum. Um poste com fios aí de forte tensão sendo escorado por pedaços de madeira. Aí é complicado, né? E a gente espera então que até o começo de setembro a situação seja resolvida por lá, como diz a nota, e a gente espera também que até lá nada de ruim aconteça. 12h11 agora. Um alerta, hein? O Maranhão é o estado com maior incidência de calazar. Somente no ano passado, o estado registrou mais de 600 casos. Veja só. Segundo o Ministério da Saúde, o Maranhão lidera o ranking entre os estados brasileiros com maior incidência da doença. O calazar pode ser transmitido tanto para o cão como para o homem. O calazar não é uma doença contagiosa. Ele precisa do vetor, ele precisa do mosquito, um flebotomínio, que é chamado mosquito palha. A fêmea vai pica o cachorro contaminado já com a doença e assim passa para o ser humano. Mas do animal para o ser humano não passa, precisa do vetor. Em 2018 foram contabilizados 687 casos de calazar no Maranhão. Esse ano, até agora, foram 210 diagnósticos confirmados. Os municípios com maior quantidade de registros foram São Luís, Chapadinha, São José de Ribamar, Buriticupu e Santa Rita. O trabalho da Secretaria de Estado da Saúde tem focado no combate ao mosquito transmissor e em fornecer orientações à população, como método de prevenção. A preocupação é que, além de se tratar de uma doença crônica, o Maranhão apresenta condições muito propícias para que o vetor se desenvolva e prolifere. Como é o estado de poder aquisitivo, pode dizer assim, né, poder aquisitivo baixo, então assim, é uma doença que está muito relacionada com a pobreza, né? Então, assim, o Maranhão ele é um estado ainda que não está lá no ranking dos estados que são mais desenvolvidos. Então, as condições sanitárias, tudo isso assim contribui para que a doença seja mais incidente no Maranhão. O hospital veterinário localizado na Universidade Estadual do Maranhão recebe animais diagnosticados com diversas enfermidades, entre elas o calazar. É aqui no ambulatório do hospital que os animais passam por uma avaliação clínica e, havendo a necessidade, são submetidos a exames mais específicos. De acordo com a diretoria do Hospital Veterinário, dos cerca de 20 animais que dão entrada diariamente aqui na unidade, pelo menos 6 são casos suspeitos de calazar. Hoje nós temos tratamento sintomático, então o proprietário é que vai decidir. O médico só recomenda a eutanásia se já tiver numa fase bastante avançada e se o proprietário não tiver as condições ou não quiser fazer o tratamento. Aí a gente avalia o estado do animal, né? Se realmente há uma necessidade, uma indicação ou não, porque hoje já tem um tratamento. Inclusive, ainda hoje, a gente vai atualizar para você informações sobre o estado da cadela, do animal que foi brutalmente agredido, né, no estacionamento de uma faculdade particular aqui de São Luís. Esse caso foi registrado ontem, a gente acompanhou, inclusive, e hoje, na edição Na Hora D, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, atualizar as informações para você. Vamos conversar um pouquinho mais sobre também o trabalho que é desenvolvido, né, no resgate desses animais que estão, a maioria, em situação de rua. Já já a gente traz essas informações. 12h15 agora, na região da Lagoa da Jansen, aqui em São Luís.
ela costuma ser bastante frequentada, né? Você que mora aqui sabe bem que por lá passam todos os dias várias pessoas maranhenses, turistas, fazem caminhada, passeios lá na área, mas a insegurança por conta dos assaltos é motivo de reclamação. No último fim de semana, inclusive, uma família passou por momentos de pânico no local devido à ação de bandidos. A repórter Kézia Souza mostra pra gente, você acompanha junto comigo a partir de agora. Veja só. A Lagoa da Jansen tem perdido cada vez mais frequentadores, isso devido à falta de segurança no local. Quem utiliza o espaço sente falta de mais policiamento na área. Na última sexta-feira, uma família foi fazer um passeio no fim de tarde na lagoa, quando foram surpreendidos por 2 assaltantes armados. Eles abordaram a gente de costas, numa parte que já não tinha muitas pessoas, no momento não tinha ninguém, e eles mostraram uma arma pra gente. Como eu estava com a minha filha, eu não reagi, eu passei tudo que eu tinha. Meu celular, a bolsa da minha mãe que estava comigo, meu marido ainda passou o celular dele também. E eles falaram pra gente não falar nada, que senão eles iam reagir. Próximo ao local onde eles foram assaltados, existe este poste de vídeo monitoramento, onde eles chegaram a acionar o botão. Porém, nenhuma viatura compareceu. Não só frequentadores da lagoa sofrem com a falta de segurança. Quem mora próximo também se sente inseguro. Minha irmã aqui é ladrão demais, muito ladrão. A gente anda esse pedaço, mas eu ando com medo, sabia? Eu não ando mais por ali, não. Só para esse pedacinho aqui onde tem os vigia. E não devia ser assim, né? Em ponto nenhum da cidade, imagina então nesse que é considerado um cartão postal aqui de São Luís. Sobre o assunto, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que o Batalhão de Polícia Militar de Turismo Independente desenvolve diariamente trabalhos preventivos e ostensivos na área da Lagoa da Jansen. Além disso, a Polícia Militar mantém base fixa na localidade e orienta que a comunidade apresente denúncias e ocorrências para ações imediatas também na região. Seguimos com Na Hora D, ao vivo aqui pela sua TV Difusora. É claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Meio-dia, 17 minutos agora. Hora da sua participação. Você que está mandando mensagem para o nosso WhatsApp, 9996-8622. Mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver quem está acompanhando o programa, quem está interagindo, conversando com a gente. Manda um alô para todos na cidade de Morros. É o Zeca que mandou a participação. Obrigado, Zeca. Um abraço a todos aí em Morros. Sejam bem-vindos. Manda um alô para Jonathan, Luzinalva, Luziete e também Josenaldo, que já estão na tela da TV Difusora. Obrigado pela companhia, hein? Sejam bem-vindos. Um alô para Flávia e Jazinalda, é isso? E também o Marquinhos, e também já estão na tela da TV Difusora com a gente. Obrigado pela participação. Quem aparece agora é o Cauã, em Palmeirândia, também interagindo com a gente. Um abraço para você, Cauã, e a todos aí em Palmeirândia também. 9996-8622, mande a sua mensagem, ainda dá tempo. Meio-dia, 18 minutos agora, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente traz informações, a atualização, como eu comentei com você, sobre o animal agredido violentamente no estacionamento de uma faculdade aqui na capital. O caso provocou revolta e a gente fala sobre a situação de maus tratos a animais já aqui no Na Hora D. Meio-dia, 21 minutos agora, meio-dia e 21, claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Já voltamos com mais um bloco do Na Hora D, ao vivo. Olha só, governadores dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal estiveram reunidos com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Durante o encontro, a ajuda financeira vinda de outros países, como a França, também esteve em pauta. Veja só. O governador do Pará reforçou que o Brasil não pode aceitar interferência de outros países por conta desses recursos e rebateu as falas de Bolsonaro em relação ao presidente francês. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo com o Macron. Eu acho que nós temos que cuidar do nosso país e tocar a vida. E agora nós temos que cuidar dos nossos problemas e sinalizar para o mundo a diplomacia ambiental, que é fundamental para o agronegócio. Bolsonaro ouviu as críticas e, em um tom mais conciliador, disse que ninguém é contra dialogar com a França, mas afirmou que a Amazônia foi usada politicamente por governos passados. A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi usada politicamente, acho que desde Collor de Mello, mais ou menos, tá certo? Para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer,
que a internacionalização da Amazônia está em aberto, tá? Não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania. Os governadores pediram que seja criado um plano permanente de ajuda à Amazônia e entregaram um documento com 26 projetos. Bolsonaro afirmou que a equipe dele vai apresentar na semana que vem um pacote de medidas em defesa da região. O que nós desejamos é que haja um meio termo. Nós enfatizamos muito fortemente a necessidade da cooperação internacional com defesa da soberania nacional, claro, porém, achamos que não é o momento de rasgar dinheiro, sobretudo no que se refere ao Fundo Amazônia. O presidente da Câmara disse que o conflito entre os governos do Brasil e da França não é bom para nenhum dos lados. O Brasil não deve abrir mão de nenhum real. A situação do orçamento federal dos estados e dos municípios, na maioria dos entes da federação, é dramática. O que nós temos que decidir, né, é, recebendo recursos, ter regras de um país soberano como o nosso da execução desses recursos. Meio-dia, 23 minutos, a gente continua falando sobre esse tema, porque na região dos Cocais, homens da base do Exército em Caxias também começaram a receber treinamento para o combate a queimadas. Os detalhes com Paula Menezes, veja só. Na manhã desta quarta-feira, em Caxias, o Tiro de Guerra, base militar do Exército Brasileiro na cidade, esteve recebendo um treinamento prático de combate a incêndios florestais, com a apresentação de material usado por bombeiros militares e a forma correta de utilização, destacando a rapidez necessária para este trabalho. A aula faz parte de um curso que iniciou na segunda-feira e encerra nesta sexta-feira. Até o fim do curso, os atiradores ainda terão orientações em subida de morro, travessia de curso d'água, construção de abrigo temporário, combate direto e ainda, com o Centro Tático Aéreo, aulas práticas de embarque e desembarque com aeronaves. O curso faz parte de uma preparação para uma força-tarefa do 5º Batalhão de Bombeiros Militares com o Tiro de Guerra de Caxias. O treinamento de hoje faz parte do estágio de brigadista, né, de combate a incêndios florestais. Importância que começou na segunda-feira, nós ministramos a parte teórica junto com o Corpo de Bombeiro do 5º BBM, que está dando todo apoio, capacitando esses jovens atiradores para um possível emprego da tropa. Ano passado tivemos um treinamento de estágio de brigadista, mas hoje nós estamos voltados mais para a área de combate a incêndios florestais, devido à demanda do governo federal que, através do decreto do presidente, no dia 23, instituiu garantia da lei e da ordem para empregar as tropas para combate a incêndios florestais. Nós realizamos atividades teóricas a respeito da importância da preservação da vegetação, a importância da Amazônia, preservação da nossa fauna, da nossa flora, foi realizado durante a semana, instruções de atendimento pré-hospitalar voltado para incêndio florestal. Hoje nós estamos tendo prática relacionada à composição do grupamento de incêndio florestal, reconhecimento de equipamentos, forma correta de manusear os equipamentos e formas seguras de poder atuar no caso de combate a incêndio. Eu acho muito importante a necessidade de trazer essa instrução para o tiro de guerra, porque aqui nós temos mais de 60 homens, na verdade nosso grupo tem 100 homens, e ajudar aqui em Caxias, na região, é bastante necessário, principalmente nessa época do ano, o setembro, que começa, né, a época das queimadas, e nós, como grupamento, trabalhando, ajudando o Corpo de Bombeiro, eu acho muito importante. Eu acho que traz bastante informação, bastante conhecimento para os nossos jovens, nossos adultos, né, novos cidadãos para a nossa sociedade. Paula Menezes, com imagens de Edivaldo de Farias, de volta ao estúdio. Obrigado, Paula, pelas informações. Meio-dia, 27 minutos agora. A gente muda de assunto para falar sobre essa barbaridade que foi registrada aqui em São Luís, porque você deve estar acompanhando, chamou a atenção de todo mundo, foi amplamente divulgada e compartilhada pelas redes sociais a informação, né, de que uma cadela foi brutalmente agredida em uma área, né, de uma faculdade particular aqui da capital. A polícia está, inclusive, investigando o caso. Veja só. As marcas ainda estão pelo corpo todo. Hoje, a Neméria já conseguiu levantar a cabeça e passou por novos exames e um raio-x para avaliar se houve fratura craniana. Segundo o médico veterinário que tem feito o atendimento, o estado dela é estável, apesar de ser uma situação bastante delicada.
Ela vai precisar passar pelo menos 10 dias na UTI e já perdeu a visão do lado direito. O batimento cardíaco normal, a temperatura está normal, o inchaço cerebral, o edema cerebral diminuiu consideravelmente. Então, a parte fisiológica está estável. Então, nós estamos, a probabilidade de salvar é muito maior hoje. A cachorrinha chegou na clínica com hemorragia nasal e cranial. Passou por 3 cirurgias depois de ser agredida. O caso aconteceu numa faculdade particular onde o vigilante teria agredido o animal com uma barra de ferro. A instituição se manifestou por meio de nota e disse que vai arcar com o tratamento de Neméria e que já afastou o funcionário de uma empresa terceirizada que teria cometido as agressões. O caso também está sendo investigado pela Delegacia de Meio Ambiente. O agressor já foi intimado para prestar esclarecimentos. As imagens das câmeras de segurança também estão sendo avaliadas pela polícia. A pena para os casos de agressões não passa de 1 ano, de acordo com a legislação. Diante do fato, ontem já ouvimos algumas pessoas, né? Inclusive um representante da Faculdade Pitágoras já esteve aqui, prestou depoimento, está contribuindo ativamente com as investigações e agora, ainda pela manhã, os investigadores já saíram aí para intimar algumas pessoas e também formalmente buscar um vídeo que a faculdade tem acerca do fato. A cachorra vivia nas ruas, mas sempre foi bem acolhida pelos professores e alunos da instituição. Neste vídeo gravado antes das agressões, ela aparece brincando com os estudantes. Ela já foi adotada por uma funcionária da faculdade. A ONG Dindas Formiguinhas foi quem assumiu o caso e tem acompanhado o animal no hospital. Infelizmente, a gente tem que esperar pela justiça, né? Não adianta a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Não vai resolver, a gente só vai procurar um problema maior. A gente até espera que a população também tenha cautela em relação a isso. A investigação já está na mão da DEMA e a gente só tem que aguardar, né? A gente fica se perguntando, né, o que leva uma pessoa a tomar uma atitude dessa, além de pura maldade de espírito, né? Tem gente que, sinceramente... Olha só, a gente continua falando sobre o caso, a gente continua, inclusive, vai receber aqui no nosso estúdio a Caroline Menezes, ela que é da ONG Dindas Formiguinha, que participou, inclusive, do resgate desse animal que estava nessa situação lá dentro dessa área da faculdade. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, obrigado pela presença. Como é que vocês chegaram a tomar conhecimento desse caso? Como é que foi a história? Então, logo ontem pela manhã, foi nos enviado a denúncia, né, pedindo auxílio para ver como é que poderia estar prosseguindo, né, com a denúncia junto à DEMA, como é que a gente poderia fazer. A cadela já se encontrava em uma clínica, né, e aí a gente teve a cautela em pedir pro veterinário realmente fazer um laudo para comprovar que ela tinha sido vítima de agressão, né, apesar das testemunhas relatarem que tinha realmente tinha sido uma agressão, mas a gente precisava ter laudado isso, né? Tinha que comprovar. Então, a partir daí, a gente começou, junto com outros protetores, outras ONGs, para a parte jurídica, fazer a denúncia na DEMA, no BO. Aí foi quando a gente soube também que a própria universidade já teria feito o BO também na delegacia, tomou essa né? atitude, né? Foi. Que é o procedimento correto. O procedimento correto. Né? Eu estava, inclusive, acompanhando esse caso ontem à tarde, pude conversar com o veterinário que atendeu, né, a cadela. Ele me falava que, olha, infelizmente, isso não é um caso esporádico, não. A gente recebe várias situações em que animais, especialmente animais em situação de rua, são agredidos de uma hora para outra e da forma mais violenta possível. Vocês constatam isso realmente? Só esse ano, só 2019, a gente já perdeu as contas de quantos animais a gente já prestou auxílio, já prestou ajuda de alguma forma, né? Orientando ou mesmo resgatando, né? Então a gente pede assim, não só animais que são de rua, né? Animais que têm donos, mas que os donos deixam dar aquela famosa voltinha. Então a gente pede que isso seja uma cultura que já vem de muito tempo, né? Uma cultura que deixe de lado
comece a deixar mesmo seu animal dentro de casa, porque na rua ele fica à mercê de muita maldade, do atropelamento, né, de situações como essa de agressão, de um envenenamento. Então, a gente recebe muitas denúncias, muitos casos dessa forma nas nossas redes sociais. Sim. E aí, fala um pouquinho para a gente de que forma que vocês atuam, a Dindas Formiguinha, né? Como é que vocês desenvolvem esse trabalho? Vocês vão pelas ruas? Como é que funciona? De que forma as pessoas podem entrar em contato com vocês também? Como é que é? Bom, a gente recebe diariamente muitos pedidos de ajuda. Infelizmente, a gente não tem um suporte, tanto financeiro quanto de estrutura, para absorver a quantidade de animais que a gente recebe de pedidos de ajuda. Sim. Né? Então, a gente, ao decorrer que a gente consegue dar uma respirada, consegue doar alguns, né, se alivia de alguma forma, em questão de dívidas também, porque a gente consegue ajudar através de doações. E muitas das vezes essas doações não chegam. Sim. Então, a gente acaba saindo do nosso bolso, né? Do bolso da gente, do bolso dos voluntários, né? Então, isso acaba complicando a gente poder ajudar outras pessoas. A gente não recebe ajuda governamental, tá? Então, assim, o pessoal pode estar mandando para a gente verifica. Se a gente tiver condições de ajudar, a gente vai meter a mão na massa, a gente vai se responsabilizar. Se não tiver, o que a gente pode estar ajudando? Está divulgando. Muita gente procura a gente em relação à doação de gatinhos, de cachorro. A gente já tem um número, um quantitativo nas nossas casas mesmo, que a gente não tem abrigo, né? Muito grande. Entendi. Então, a gente não tem como absorver todos eles. Imagina. Então, o que a gente faz? A gente solicita fotos e divulga. E aí faz E esse a maioria das vezes a compartilhamento, gente tem êxito nessas adoções. A adoção é outro ponto fundamental, né? Tem gente que acaba comprando animais, né? Não é bem por aí, né? A adoção é o caminho mais correto, mais adequado, né? E fazer esse gesto, né? E muitas vezes de resgate, de tirar esses animais de situações de perigo é fundamental, né? Graças a Deus, a gente tem visto uma crescente onda de adoção do ano passado para cá. Mas ainda tem que melhorar bastante, né? Essa questão de compra também de animais é um pouco complicado, porque tem até situações da pessoa que compra um animal porque está bonitinho, está filhotinho. Isso também acontece com a adoção, né? Eles compram ou adotam e depois que cresce, começa a dar trabalho, querem se desfazer dos animais. Entendi. Então, a gente não tem denúncias só de animais vira-latas, tá, gente? A gente também tem denúncias e abandonos de animais de raça. Sim, infelizmente, né? Agora, dá só o endereço, de que forma alguém queira fazer alguma doação para vocês, onde que procura, onde encontra vocês? No caso da Neméria, a gente não está recebendo nenhum tipo de ajuda, tá? Deixar até claro em relação a isso. A universidade ela se propôs a pagar todo o tratamento. Ótimo. Mas quem quiser ajudar com ração, restante de medicação que tem em casa e seu animal não vai mais usar, cama, coleira, tudo a gente aceita, tá? Pode estar procurando a gente pelo Instagram, tá? Que é o Dindas Formiguinha. Chama a gente no direct, que a gente vai estar respondendo e combinando para estar buscando essas doações. Obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente no Na Hora D. Parabéns pela ação, tá? Ao mesmo tempo em que a gente vê pessoas que, sinceramente, não merecem nem comentários, né? Como esse cidadão que agrediu de forma violenta essa cachorra, a gente vê também o contrário, o outro lado, né? Pessoas que se mobilizam, se juntam, muitas vezes tiram até do próprio bolso para poder ajudar. Então, parabéns, Caroline. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa, tá bom? Seguimos com Na Hora D, meio-dia, 37 minutos agora. Olha, oficinas terapêuticas têm sido utilizadas no tratamento de dependentes químicos no CAPS AD. Geice Gomes foi conferir as produções feitas, inclusive, pelos participantes e tem bastante coisa legal. Não é isso, Geice? Boa tarde para você. Mostra para a gente, por exemplo, aí, o que está sendo feito aí nesse momento. Conta para a gente.
Boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a todos. Olha a riqueza de detalhes dessas peças produzidas pelos pacientes aqui do CAPS AD. Tem de tudo, viu? Ó, brinquinho, pulseira, gargantilha, cada um mais lindo que o outro. E eu me dei bem, viu, Hugo? Olha o presente que eu já ganhei por aqui, uma matéria show de bola. Para continuar o nosso vivo, eu convido aqui o doutor Marcelo Costa, que é diretor do CAPS AD, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância da aplicação desse tipo de oficina para o tratamento desses pacientes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente, quanto especialista em saúde mental, a gente sabe que não é só a medicação que vai fazer uma pessoa que tem a dependência química ou transtorno mental voltar à sociedade. A gente sabe que precisa ir muito mais além. Para isso que a gente traz essas oficinas terapêuticas, sendo acompanhadas sempre de profissionais da terapia ocupacional, da psicologia, do serviço social, temos educação física dentro da unidade, de maneira que a gente possa devolver essas pessoas plenamente à sociedade. Não apenas tratar ou fazer ele momentaneamente parar de usar droga, mas fazer ele voltar a ser produtivo, melhorar a autoestima, né? Trazer ele com toda a sua convicção de que a droga causou uma destruição em sua vida. Então, Marcelo, como são escolhidos os tipos de oficina que serão aplicados aqui para os pacientes e também as atividades que serão ministradas? Perfeitamente. Algumas dessas oficinas são em parceria com o SENAC, então o SENAC nos ajuda, junto com o nosso serviço de terapia ocupacional, que é um profissional mais específico para poder lidar com essa questão, realmente de ver qual aquela afinidade melhor daquele paciente no processo terapêutico, para aquela oficina ser resolutiva para ele. A gente sabe que uma oficina como essa, de bijuteria, por exemplo, melhora a criatividade, melhora a autoestima, coordenação motora, a parte psicomotora. Então, são uma série de situações envolvidas nesse mecanismo e de uma maneira principal, que contextualize a vida dele fora com dentro da unidade. Então, com uma maneira que respeite a parte cultural, a heterogeneidade dele, realmente se isso vai servir para a vida dele. O que a gente quer é que ele tenha realmente a sua autoestima e que ele, quando saia daqui, ele possa se reintroduzir no mercado de trabalho, se autovalorize. Além das oficinas, como é que funciona o restante do tratamento aqui dentro do CAPS? A gente sabe que existem vários tipos de pacientes, mas existe um padrão de tratamento aqui dentro, né? O tratamento ele é de porta aberta, o paciente, qualquer pessoa da comunidade pode adentrar o CAPS de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Ele é multidisciplinar, ele envolve a parte de psicofarmacologia, ou seja, o paciente que está aqui ele também está medicado, ele usa antipsicóticos, ansiolíticos, remédios antidepressivos, de acordo com cada sintoma. A medicação ela é sintomatológica, né? E é a questão da multidisciplinaridade para resolver também as questões da reinserção social, como a educação física, atividades de futebol, atividades funcionais, oficinas terapêuticas, grupos psicoterapêuticos. A psicologia é muito importante, principalmente nesse processo de aceitação do problema e que ele se mantenha sempre ciente de que é uma doença incurável, mas controlável, que ele pode voltar à sociedade e ter uma vida digna. Para quem está assistindo agora e tem algum familiar ou conhecido que precise de tratamento, ou a pessoa que também é dependente química, que se sentiu aí atraído pelo tratamento, como é que faz para ter acesso aos atendimentos do CAPS AD? O CAPS AD, ele funciona, como eu disse anteriormente, no Monte Castelo, aqui na rua Conde Deu, de segunda a sexta. Precisa vir munido de documento, identidade, CPF, cartão do SUS. Mas se não tiver nenhum desses documentos, também pode vir, que a gente vai providenciar através da parceria com a Secretaria de Assistência Social do município, de maneira que a gente quer dar acessibilidade ao serviço a essas pessoas que muitas vezes demoram muito para aceitar que são doentes. Então, quando elas aceitam que tem um problema, a gente tem que estar, como serviço de saúde do Estado, de porta aberta para que ela possa iniciar, primeiramente, a abstinência. Caso exista uma alteração física, uma alteração mental, que precise de um controle mais permanente, esse tratamento no CAPS, que só se dá durante o dia, não vai ser o mais interessante nesse exato momento. Aí nós encaminhamos para a nossa unidade, na Coab, que criamos há 5 anos atrás, estadual também, que é a unidade de acolhimento, que é uma internação que fica por 30 até 6 meses internado, se for necessário, para aliviar os sintomas da abstinência ou de transtornos mentais provocados pelo uso e abuso de substâncias. Obrigada pela entrevista. Olha, Hugo, esse brinco que eu estou usando, que eu ganhei de presente, foi feito pela Emanuele, que já está aqui no CAPS em tratamento há 6 meses. Emanuele, fala um pouquinho dos impactos que você sente, por exemplo, na sua vida, no seu tratamento, através dessas oficinas. Agora você está fazendo a oficina de bijuteria, né? Isso. É muito bom para mim. Faz bem ao meu corpo, eu estou aprendendo. E fora que a gente ganha um curso profissionalizante. E aí você já fica na expectativa de, quem sabe, virar uma fonte de renda para você? Sim.
Então, parabéns pelo tratamento, viu? Segue firme. É isso, Hugo. Eu vou continuar por aqui acompanhando um pouquinho das atividades e já estou feliz porque eu já ganhei meu presente. Tá certo, Geice. Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Parabéns aí a todos que estão aí participando também dessa oficina, né? Além do tratamento, buscando também uma fonte de renda, buscando reverter essa situação que, infelizmente, afeta muita gente, né? Um problema gravíssimo e que precisa ser tratado com seriedade e com ações como essa que a Geice acabou de mostrar aqui para a gente ao vivo no Na Hora D. Obrigado, Geice, mais uma vez. Meio-dia, 43 minutos agora. Na região tocantina, alunos de 2 escolas da rede estadual reclamam da falta de infraestrutura nas salas de aula. Isabel Gomes mostra pra gente. Veja só. No horário de aula, uma movimentação diferente. Alunos das turmas de 3º ano das escolas Governador Ascher e Graça Aranha resolveram ir à Unidade Regional de Educação. A falta de infraestrutura nessas 2 escolas foi o principal motivo de reclamação por parte dos estudantes. A gente reuniu uma sala para vir ver se resolvia alguma coisa, porque nossa situação está muito crítica, a gente está perdendo muita aula, os professores não estão querendo dar aula por motivo disso e é muita gente na nossa sala para ficar naquela sala fechada. De acordo com os alunos do Governador Ascher, o problema na central de ar foi identificado há um mês. Ao chegarem na UREI de Imperatriz, conseguiram conversar com a gestão. Nós conversamos com os responsáveis e eles nos informaram que ainda hoje, ou provavelmente amanhã, eles vão correr atrás, vão ver o que pode ser feito para a nossa escola. Podemos ficar tranquilos e descansar, porque elas disseram que o que tiver que ser feito, ia ser feito. Já para os alunos da escola Graça Aranha, além da demanda na central de ar, existem outros problemas, reclamações pontuadas em um ofício que foi levado para a gestão regional. Entre os pontos colocados pelos estudantes, infraestrutura precária, falta de segurança, salas superlotadas, bebedouros sem funcionamento e falta de abastecimento nos banheiros. A escola tem bons alunos, mas a direção peca nos aspectos financeiros que podem influenciar nos estudos dos alunos em questões de infraestrutura. Os estudantes foram em busca de prestação de contas para solucionar as demandas identificadas por eles. Quando a gente chegou aqui na URI, passamos todas as denúncias, tudo o que queríamos, falamos que a direção falou que não tem verba. A URI nos informou que o Graça Aranha está inadimplente, não está passando a reformulação das verbas do que eles gastam e que assim eles não conseguiriam passar uma verba. Nos explicou de como funciona a verba e tudo mais, dentre outras denúncias. Na Regional de Imperatriz, são 20 escolas da rede estadual funcionando. E nessas unidades escolares, são quase 16 mil estudantes matriculados. Então vamos às respostas com relação ao problema mostrado, com relação às reivindicações dos estudantes dos Centros de Ensino Graça Aranha e Governador Ascher. A Secretaria de Estado da Educação disse que a equipe da Unidade Regional de Educação de Imperatriz recebeu os estudantes e ouviu as demandas apresentadas, sempre respeitando a reivindicação dos mesmos como ato democrático. A SEDUC disse ainda que as demandas serão apuradas e avaliadas para as devidas soluções que devem ser tomadas. Por fim, a Secretaria informou que as comunidades escolares são notoriamente conhecidas pelos ótimos resultados obtidos por seus estudantes, notadamente pelos resultados alcançados na primeira avaliação do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão. Muito bem, seguimos com o Na Hora D, ao vivo aqui pela sua TV Difusora. Olha só, começa a valer hoje a redução da tarifa de energia anunciada pela ANEEL na semana passada. O consumidor sentirá um impacto nas contas com faturamentos posteriores ao dia 28 de agosto. Veja só. A redução nas tarifas dos consumidores atendidos pela Companhia Energética do Maranhão foi aprovada em reunião pública com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para se ter uma ideia, a concessionária atende 2,5 milhões de unidades consumidoras, localizadas em 217 municípios do Maranhão. Nós tivemos um reajuste tarifário agora no mês de agosto.
É a data de celebração do contrato de concessão da Companhia Energética do Maranhão, então nós temos sempre esses reajustes anuais na data de agosto. O reajuste foi bastante significativo para os consumidores do Maranhão, porque nós tivemos uma redução de em torno de 4% na classe residencial e em torno de 3,82% para clientes industriais em alta tensão. A redução vai atingir todas as classes, mas com algumas classificações. É que ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a Agência Nacional de Energia Elétrica considera a variação de custos relativos à prestação de serviço. Dentre os itens que mais colaboraram para o índice negativo está a redução de gastos com encargos setoriais, que contribuíram para diminuir o reajuste tarifário em menos 3,82%. E para que ele veja essa redução no consumo dele, nós temos aí alguns aliados, né? Que é o consumo consciente, automaticamente vai reduzir na tarifa e automaticamente vai reduzir também na incidência de tributos. A alteração na tarifa começa a valer dia 28 de agosto até 27 de agosto de 2020, onde o efeito para os consumidores residenciais, a redução será de 4,16%. Para os atendidos na baixa tensão, como agropecuária e cooperativas rurais, a queda será de 3,81%. E para os atendidos na alta tensão, como indústrias e shoppings, a redução será de 3,89%. Meio-dia 48 minutos, seguimos com o Na Hora D, direto com a sua participação pelo 991968622, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver mais uma vez quem está acompanhando o programa. Parabéns pelo programa, obrigado pela gentileza. É a Tarciana de Chapadinha interagindo com a gente. Obrigado, Tarciana, seja bem-vinda. Manda um beijo para mim e para minha mãe. Assistimos todos os dias aqui em Chapadinha também. Obrigado a você que mandou a mensagem. Beijo para você e para sua mãe também. Olha só, um alô para Ranielson, que já está na tela da TV Difusora. Obrigado, Ranielson, seja bem-vindo. Um alô também para Deia, também em Chapadinha. A galera de Chapadinha sempre interagindo muito aqui com o nosso programa. Obrigado mesmo, viu? Olha só, meio-dia 49 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente fala sobre um dado alarmante sobre a quantidade de trotes. Pois é, acredite, né? Tem gente insistindo nessa prática. Isso aplicado ao SAMU, somente esse ano. O número é absurdo. Já já a gente fala para você. Meio-dia 52 minutos, agora meio-dia 52, já voltamos com o terceiro e último bloco do Na Hora D, ao vivo aqui pela TV Difusora. Claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Olha só, o número de ligações comunicando falsas ocorrências continua atrapalhando os atendimentos do SAMU. Os chamados trotes impedem que o socorro chegue de forma mais rápida a quem realmente precisa. A repórter Nice Ribeiro tem os detalhes. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos. De janeiro até julho, quase 100 mil ligações foram registradas pelo SAMU em toda a região metropolitana e um dado alarmante é que mais de 23 mil ligações dessas eram trotes. A gente vai conversar sobre esse assunto com o médico intervencionista do SAMU, o Michel Lobão. Michel, qual a avaliação que vocês fazem desse número e o quanto que isso prejudica no atendimento do SAMU? Bom, o SAMU, dentro do seu órgão, recebe aqui na Central de Regulação realmente a região metropolitana, que hoje em dia representa SAMU de São Luís, SAMU de Paço Lumiar, SAMU de São José de Ribamar, com todas as suas ambulâncias de suporte básico e avançado e motolâncias. Nisso, as ligações que recebemos são em torno de 2018, temos um dado que foram em torno de 156 mil ligações, quase 160 mil ligações. Dessas, 60 mil são ligações de trote, né? Então, representa mais ou menos 39%, 40% de todas as ligações trotes. Se for identificado logo um trote, ele é registrado, né, como uma estatística de trote. Se não, vai passar a ligação para o médico regulador, que é o médico que vê mais ou menos a gravidade real do caso, presumida do caso, né? E envia a ambulância de suporte básico avançado necessário para aquele atendimento. Algumas vezes o médico também identifica que é trote, vai para a estatística de trote, mas infelizmente uma menor porção, uma menor parcela das vezes, a ambulância é enviada para o local e apenas na chegada ao local se vê que é um trote, né? Então, quando é uma ambulância de suporte básico, nem sempre vai com
com perigo, a gente trabalha com uma direção realmente defensiva, né? A média mensal está sendo de 14 mil ligações por mês, sendo o trote mais ou menos 2.300 a 2.500 ligações de trote. Esse número se mantém mensalmente? Esse número ele é constante, a variação é bem pouca, né? Então, mantendo esse ano realmente uma taxa mais ou menos de 40% a 41% de trote. A gente observa que até julho já foram 90 mil ligações mais ou menos, e dessas 23 mil, como você falou no começo, né, já de trote. Então, é algo que preocupa muito o atendimento, atrapalha tanto o usuário quanto o profissional que está indo realizar esse atendimento. E como tem uma tendência de subir, a gente tem realmente que conscientizar cada vez mais. Reportagens, panfletagens. Nós temos o nosso núcleo de educação que sempre está falando, tanto nas escolas quanto nos locais que a gente faz um tipo de treinamento. E aqui na própria sede, nossa central de regulação, a gente tenta conscientizar sempre, de forma contínua. Michel, muito obrigada pelas suas informações. Então a gente vê, são casos recorrentes, né? Um dado bem alto que, como o médico acabou de falar, é crescente, né? Acaba se mantendo aí entre os meses e infelizmente não deveria ser assim, né? Porque atrapalha e muito o trabalho do SAMU. Nice Ribeiro para o Na Hora D. Obrigado, Nice, pelas informações, e realmente não deveria ser assim de forma alguma. Sinceramente, né? Ainda tem alguém que acha que isso é brincadeira? Dá para fazer uma brincadeirinha aqui com os amigos e vou ligar para o SAMU e fazer piada com uma situação tão séria e tão fundamental. Isso atrapalha muito o trabalho que é desenvolvido. No momento em que quem faz esse tipo de brincadeira sem graça, faz essa ligação, desloca uma equipe do SAMU para uma situação falsa, outra pessoa pode estar precisando do atendimento de forma verdadeira e esse atendimento vai demorar um pouco mais a chegar. E aí você já sabe qual é a consequência? A pessoa pode morrer por conta dessa brincadeira completamente sem noção e que não deveria mais existir, mas infelizmente os números, como você viu aí com a Nice Ribeiro, ainda são altos. 23 mil ligações, trotes, só para o SAMU, não dá para aceitar, né? 12h57 agora. Ontem nós mostramos a prisão do homem suspeito de matar a ex-companheira no bairro Pedrinhas, em São Luís. No fim da tarde, ele prestou depoimento na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, mas negou mais uma vez o crime. Mesmo assim, entrou em contradição. Veja só. Guilherme Carvalho Borges foi preso na região de Pedrinhas e foi apresentado aqui na sede da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele nega a autoria do crime, mas a delegada diz que as imagens do circuito de monitoramento lá da região mostram inclusive uma discussão dele com a vítima antes do crime. Ele disse que realmente esteve no posto, que conversou com ela e que de lá ela disse que ia continuar no posto porque iria esperar uma amiga para se dirigir a um aniversário no bairro Igaraú e ele teria saído do posto em direção à igreja. Só que nas imagens a gente vê que isso não é verdade, porque ela não ficou no posto. Ela saiu na companhia dele em direção ao local que o corpo foi encontrado. A Delegacia de Homicídios vai aguardar agora a conclusão dos exames realizados pelo ICRIM para saber se de fato ela sofreu violência sexual. 12h58 agora. Olha, aqui alguns alimentos, em especial os ultraprocessados, podem provocar uma série de problemas, você já sabe, né? E o número de pessoas com excesso de peso e doenças causadas pela má alimentação tem aumentado. Veja só. O Antônio ama comer frutas. No cardápio dele, nada de alimentos ultraprocessados e industrializados. Desde a minha gestação, eu sempre tive muito cuidado em relação a esse tipo de alimentação. Então, eu evito açúcar, né, comida com muito sal, temperos condimentados. Então, tudo que é natural, eu prefiro fazer uso para ele. A preocupação da Gabriela com a nutrição do Antônio não é à toa. Tem crescido o número de crianças obesas aqui no Maranhão. Inclusive, segundo dados da Pastoral da Criança, dos 30 mil meninos e meninas avaliados, 3% estão obesos e 7% com sobrepeso. O índice é maior do que o número de crianças desnutridas.
O fato mais preocupante desse dado são as consequências. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou que 24% das crianças com excesso de peso apresentam comportamentos ligados à dependência em alimentos ultraprocessados, como biscoitos e refrigerantes. O vício alimentar causou anseio de alguma substância em 69% dos analisados e em 71% crises de abstinência. Tem alguns alimentos, os ultraprocessados ou o açúcar, ao ser consumido, ele libera uma sensação de prazer do cérebro, como a dopamina. Então, o que vicia não é o alimento em si, mas a causa, aquela sensação que ele causa a ser consumido. Os alimentos industrializados acabam sendo escolhidos, além do sabor, pela praticidade e preços baixos. Mas, escolhendo bem, também é possível montar refeições práticas e baratas com alimentos naturais. Na hora de preparar uma lancheira infantil, bora ensinar as crianças a comerem frutas, verduras, oleaginosas, bota um sanduíchezinho, um iogurte que seja natural. Você pode pegar o iogurte e bate com uma fruta. O Antônio só tem 2 anos, mas a Gabriela já percebe alguns impactos dessa dieta baseada em alimentos naturais. O que eu consigo também verificar é em relação à saúde dele. Né? É muito difícil a gente estar com o Antônio doente ou ter que ir para o hospital, né? Em relação a essa parte da alimentação, por algum problema ou de diarreia ou de infecção alimentar e até mesmo a saúde dele de uma forma em geral. A longo prazo, a nutricionista garante, é a melhor opção. Você está formando esse hábito alimentar. Então, se a criança é acostumada a comer direito desde a infância, é um costume que ela vai levar para a fase adulta também. Viu só? Então, é um hábito que tem que começar desde bem cedinho, né? Então, vamos escolher direitinho aí o que a gente vai dar para as nossas crianças para evitar problemas, né? Não só na fase adulta, na fase infantil mesmo, os problemas de saúde já começam a aparecer. Meio-dia, não, já 1h da tarde, mais 2 minutos agora. Olha só, um projeto que tem o objetivo de incentivar a leitura chegou à Imperatriz. Veja como funciona uma máquina que tem encantado adultos e crianças. Uma máquina estacionou em Imperatriz. E não, essa não é uma engenhoca qualquer. A felicidade vem da mágica. Na máquina, um livro que eles não queriam mais virou outro, cheio de novas histórias. A origem do beija-flor. E aí, o que você achou? Legal? Eu achei legal. Bom, e a troca funciona da seguinte forma. Você vai trazer o seu livro já lido, inserir aqui na máquina. E daí aqui do lado tem 2 opções. Um do livro adulto, outro do livro infantil. Eu vou escolher o livro adulto. Vou apertar o botão pressionar. Ligo a musiquinha. E a partir de então, por um toque de mágica, o seu livro antigo se transforma, vamos lá, uma nova leitura. Leitura é muito no mundo de conhecimento, né? Que hoje o mundo que a gente está é um mundo que a cada dia você tem que estar renovando a dia, minuto, segundo, toda hora, porque é uma nova cultura que chega. E na realidade, essa iniciativa se torna ainda mais feliz pela carência que a cidade tem. A Máquina de Livros é um projeto que tem como objetivo incentivar a leitura para crianças e adultos. Continuar essa paixão de ler o livro através do livro impresso. Esse mundo extremamente tecnológico e digital, esse é um pontinho, uma ponta do iceberg, a gente tentar fazer da cultura através do livro fisicamente. É gratuito, então cada pessoa pode trocar até 3 livros, você pode trocar por livro adulto ou livro infantil, literário, e a gente fica de hoje até quinta-feira, das 10 às 18 horas, aqui na Praça da Cultura. A incrível Máquina de Livros só troca livros de literatura e não pode estar rasgado ou riscado. Richardson, por exemplo, entendeu direitinho a proposta da máquina mágica. Porque é uma esperança muito grande das outras pessoas a ler e aprender mais sobre a vida infantil.
Legal, né? E para encerrar o programa de hoje, tem participação pelo 991968622. Mensagem na tela da TV Difusora mais uma vez. Vamos ver quem está acompanhando o programa. Um alô para Júlia e Larissa no São Cristóvão. Obrigado, um abraço para vocês. Quem aparece agora, parabéns para minha neta Isis, completando 3 meses. É a Kelly que mandou a mensagem para a gente. Obrigado, Kelly. Parabéns para Isis. Um alô para Renata e Samuel em Vargem Grande também acompanhando o programa. Obrigado, um abraço a todos aí em Vargem Grande. E um alô para Tainá de Rosário, também acompanhando o programa. Obrigado pela audiência, pela participação. Forte abraço e até amanhã.